Fala, família Palmeiras, domingão, hoje é Palmeiras e Flamengo, um jogo muito importante. O Palmeiras tem que vir aí muito focado para vencer o jogo. E vamos ver as escalações de hoje, será que o Paulinho vai se titular? Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Hoje tem jogão aí na tela da Globo, final de Campeonato Brasileiro antecipada, será? Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. E é pra lá que a gente vai agora conversar com Plácido Berce, está conosco aqui, direto do gramado do Allianz. Plácido, boa tarde, bem-vindo às novidades desse jogão, meu irmão. Fala, Luiz, abraço pra você e pra quem tá assistindo a gente aqui no um grande clássico do futebol brasileiro, né? Somando todas as competições, o Palmeiras venceu 14 dos últimos 15 jogos e o Flamengo tá invicto a 5 partidas, então tem tudo realmente pra ser um jogaço. E pra esse duelo entre as duas melhores defesas do Campeonato Brasileiro, a previsão é de casa cheia. O Palmeiras fez uma promoção no valor dos ingressos com entradas a partir de R$50 e aí a expectativa é de que seja registrado hoje o maior público aqui na Arena Palmeirense nessa edição do Campeonato Brasileiro. E quem vier aqui provavelmente vai se emocionar, porque esse pode ser o último jogo do Estevão aqui na Arena Palmeirense antes de se transferir para o Chelsea da Inglaterra. Isso porque o próximo jogo do Palmeiras pela Libertadores, que é aqui em São Paulo, tem chances do Estevão ser poupado. E depois o jogo pelo Brasileirão é fora de casa contra o Cruzeiro. E aí já vem a viagem para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Então podemos ver as últimas ações dessa joia do futebol brasileiro aqui em solo paulistano, Luiz. É isso, Plácido. Obrigado pelas informações. Bom domingo e bom trabalho pra você. Betão, Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017, quando o assunto é Campeonato Brasileiro. O que a gente pode esperar desse jogo? Um Palmeiras em crescente, a gente tem classificação aqui. Palmeiras líder, Flamengo segundo. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo não passa o Palmeiras, mas põe um fogo, um molho a mais no campeonato. É um jogo assim, das dois melhores elencos da competição, sem sombra de dúvida. Não é uma final antecipada, né? Não é um jogo que vale 6 pontos, mas com certeza vai ser um jogo muito difícil. São dois treinadores estrategistas que não mudam o jeito de jogar tanto em casa como fora de casa. As duas melhores defesas do campeonato. O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato. Vale dizer que são 17 gols contra 11 do Palmeiras. Mas eu acredito que vai ser um grande jogo de futebol. Dois treinadores que gostam de mudar bastante os atletas em campo. Certeza de um jogo sensacional. Temos favorito, não? Eu acredito que o Palmeiras vence, mas é difícil você cravar. É isso. Betão, obrigado pela participação. Betão, né? Você fez até um vídeo dele, né, Hernan? Fiz. E foi legal ver esse clima todo que estava o Allianz Parque. Ontem, 38.598 mil. Quase 39 mil, né? Lotado. Nem todo mundo conseguiu chegar na hora. Na hora que o jogo começou, ainda tinha muita gente chegando no Allianz, mas o clima era muito bom, muito favorável. Uma sinergia entre torcida e time que a gente está vendo retomando agora, né? Assim, muito legal. Você levantou o nome de todo mundo, antes do jogo começar, nem estava lotado o estádio ainda, levantando o nome de todo mundo. E assim, mesmo a hora que o Ceará atacava, que tinha um momento onde o Ceará foi até um pouco mais ao ataque, se atirou mais ao ataque, você via o Allianz Parque pulsando mesmo, né? Totalmente um clima favorável ao Palmeiras. Eu vi ali um Abel tranquilo também, um Abel assim, bastante confiante. Acho que o Palmeiras, esse número de jogos do Palmeiras de invencibilidade, voltar a vencer em casa, acho que está devolvendo ao time essa confiança. Então é um Palmeiras como aquele Palmeiras dos velhos tempos. E ontem fez o resultado tranquilo. Eu não vou dizer para vocês assim que foi um jogo difícil. Venceu lá no Ceará, venceu aqui. Por mais que o Ceará tenha lutado, é um time que se entrega. O Léo Condé é muito bom treinador, tem boas peças, Pedro Raul, Pedro Henrique, Mugni, Galeano. É um time interessante, está fazendo uma bela campanha no Brasileiro, mas o Palmeiras foi tranquilo, foi soberano. Pedro Henrique até fez um gol, que aliás foi um belo gol, mas acabou bem anulado por impedimento. Mas um Palmeiras, mais uma vez, muito sólido, muito seguro, PVC. A impressão que tem no Palmeiras hoje, vendo os jogos fora de casa, tirando o jogo do Bragantino, que tomou 1-0, o jogo do Cerro Porteño, mesmo contra o Bolívar, que foi 3-2, você olha e fala assim, tá esperando a hora que vai sair o gol. No Allianz, por causa desse retrospecto recente, não tá tanto assim, mas ontem tava. Ontem parecia um pouco isso. Que horas vai sair o gol? Eu acho esse gol mais bonito que o gol do Estevão.
O do Flaco? Sério? Do Flaco. Acho o gol mais bonito que o gol do Ele Estevão. é muito inteligente nesse gol, né? Ele tem um domínio ali, ele se desvencilha dos adversários, ele domina a bola, mas o do Estevão, né? Apesar de não ter sido diferente. um passe, né? Porque o Mike faz o lançamento, o Marlon cabeceia pra frente, mas ele mata a bola de uma maneira espetacular, vira e gira espetacularmente. Achei surpreendente. Talvez por ser mais surpreendente do que o gol do Estevão. E tem um bastidor desse gol. Ele faz o gol, domina esse golaço e tal. Aí o Flaco Lopes vai conversar com o Abel, vai cumprimentar o Abel. O Abel cumprimenta o Flaco Lopes e aponta pro Cebola, pro Andrei Lopes. Chama o Cebola. E aí o Cebola cumprimenta o Flaco Lopes, algo do tipo, ó, no treino, deve ter rolado algo tipo confiança e tal, vai lá que você... E aí ficou tirando uma onda e o Cebola, tipo, ficou feliz com esse reconhecimento. E aí Alguma orientação que ele deu que funcionou no jogo. Não, é importante lembrar que o Andrei Lopes, o Cebola, foi convidado para ser técnico do Atlético Paranaense no começo do ano. E não foi. E não foi. E Goiás também na outra janela. E decidiu ficar. E o América também. Então, assim, tem uma parte de um time que está acontecendo, tipo... Ele é anterior ao Abel, né? Cícero Souza, ele é anterior ao Abel. O Cícero Souza, que foi para a CBF e não foi feliz na CBF, tomara que seja nesse novo capítulo do CBF, mas não foi feliz na CBF no período Edinaldo. E o Andrei não abriu mão da felicidade que ele tem no Palmeiras. Mas eu achei o gol do Lopes, eu achei mais bonito, talvez por ter sido mais surpreendente. O Lopes domina, mata no peito, a bola domina... Mata, gira... A bola gruda nele. É mais surpreendente do gol do Estevão. E como foi o terceiro gol, o Abel já estava soltinho. Depois de chamar o Cebola, ele vai no Vitor Roque e no Facundo. Ele senta entre os dois e fica tirando onda. Tipo, aí, tá vendo e tal. E aí brinca com os dois, falando, ó, é assim que vocês têm que fazer. Estava um Abel leve ontem. Sorrisão. Agora, o que eu estava dizendo é, você está sentindo diferente. Ontem a atmosfera voltou pelos 38 mil torcedores, sim, mas também porque a Mancha voltou a cantar, então voltou a ter um ambiente mais propício, menos ansiedade. A grande qualidade desse time hoje, capacidade de asfixiar o adversário na saída de bola. O Ceará passou 30 minutos que não conseguia passar do meio campo. E a questão é transformar esse domínio que tem a ver com marcação no ataque em capacidade de resolver o jogo mais rápido. Porque se toma aquele gol e o gol está em condição legal, ia complicar um jogo que estava simples. Então o Palmeiras asfixia o adversário, afoga o adversário, mas não transforma isso em vantagem numérica rapidamente. Quero ver o Estevão emocionado. A gente está falando sobre um Abel sorridente e teve um Estevão ali até com algumas lágrimas, ele saindo de campo ali, ele aplaudindo a torcida, tendo esse reconhecimento e parece com aquela sensação, né? Eu sei que isso aqui não vai durar muito, pelo menos nessa primeira passagem, né? A gente não sabe o futuro quando ele volta. E ele querendo aproveitar esse momento. Foi um pouco dessa sensação, Hernan? Foi, total. Eu até brinquei, falei, você estava enxugando o suor ou era lágrima? Ele falou, cara, não consegui segurar. E ele sai emocionado. Até um garoto que estava com cartaz pedindo a camisa do Estevão, o Estevão falou, não, essa aqui é minha, tal. Ele quis guardar essa camisa, uma camisa importante de um jogo importante, não quis compartilhar com ninguém. E ele está ali, visivelmente emocionado, vai para o banco, senta lá, cumprimentado por todos. E assim, você sente que ele está vivendo aquilo, são os últimos momentos de um lugar onde ele foi, ou está sendo muito feliz, ou foi muito feliz, né? Mais 2 jogos só em casa, né, PVC? Tem agora contra o Flamengo no domingo e contra o Sporting Cristal pela Libertadores. E talvez nem jogue, porque o Sporting Cristal está resolvido o jogo. Ele pode colocar minutos nos finais. Eu colocaria para jogar. Para fazer uma despedida, né? E um Estevão que vem aí de 4 gols e 4 assistências nos últimos 9 jogos, participações em gols, vem sendo o efetivo. Qual que é a sensação do torcedor, PVC? Ai, que saudade, e também pensando pelo ponto de vista do Palmeiras. Que falta que esse Estevão vai fazer? O Palmeiras se programou para isso, né? Fez contratações, investiu na janela, trouxe jogadores badalados importantes, Vitor Roque, Paulinho, o próprio Facundo.
Dá para suprir a ausência desse Estevão ou desse jogador? Ou um atleta dessa qualidade, um extra classe, não tem como substituir? Eu não senti no estádio essa despedida do Estevão como se criou para o Estevão e para uma parte de nós jornalistas. O estádio estava gritando Palmeiras. É um pouco a diferença do que a gente falou agora há pouco do Santos e do Neymar. Você não está gritando Estevão, você está gritando Palmeiras. Então você está voltando a ter um time que está muito competitivo. Tem sim uma pergunta sobre como vai ser. Se o time depende muito do Estevão, como vai ser quando o Estevão sair? E a impressão do trabalho do Abel que eu tenho é que o Paulinho está sendo preparado para ser o substituto do Estevão. Até porque assim, o Estevão é fundamental, mas ele mudou o Estevão de posição ontem. Não é porque o Estevão precisa jogar na situação mais confortável para ele. Não, o Estevão precisa jogar na situação mais importante para o time. Então ele colocou o Maurício por dentro e jogou o Estevão para o lado esquerdo, porque ele tinha o Felipe Anderson na direita e o Felipe Anderson precisa se adaptar ao jogo. O Felipe Anderson jogou 11 minutos, ele não botou o Facundo para jogar na esquerda para puxar o Estevão para dentro e o Maurício para a direita. Não, ele botou o Mike na direita e deixou o Estevão na meia esquerda. Por quê? Porque aquele cenário era mais importante para a equipe. E a equipe jogou dessa maneira que eu estou dizendo. O Palmeiras afoga o adversário e precisa transformar esse afogamento do adversário em construção de vitória rápida. Muito bem, a gente vai voltar a falar do Palmeiras mais tarde, projetando esse jogo contra o Flamengo, e vamos falar da situação dos jogadores que preocuparam, hein? Felipe Anderson e o Veiga também. Família, o Palmeiras aí está escalado pro jogo de hoje, né? Hoje vai ser sob o comando do João Martins, Abel ainda cumprindo seu último jogo aí de suspensão, se não me engano, né? Pelo cartão amarelo e depois o vermelho. Também vamos ter aí o Felipe Anderson, vai ser um desfalque, como eu falei aí. Sentiu, né, no último jogo, não vai poder jogar, porém aí eu acho que o Mike vai substituir ele pela ponta, né? E aí vamos ter Facundo Torres também, né? Maurício, que tá sendo aí um destaque no meio de campo do Palmeiras. Lucas Evangelista também vai vir no lugar do Piquerez não, no lugar do Richard Rios, né? Richard Rios aí também suspenso. Então dois jogadores assim que é muito importante para o Palmeiras, né? Que a gente não vai ter. Porém, o Palmeiras vai vir a campo como o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, né? Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Mike, Maurício, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Pode ter essa escalação aqui. Porém, pode ser que mude, né? O Facundo Torres aqui vem no lugar, o Estevão vai aqui pro meio, né? Mike vai subir pra ponta. Então a gente não sabe ainda mais ou menos o que o Abel pode fazer ali. Sempre ele muda na hora, mas esse o Palmeiras está escalado essas peças para o jogo de hoje, que é muito importante. O Palmeiras precisa sim vencer. Eu acho que uma vitória hoje ela vai ser muito importante para o campeonato e principalmente também para o Mundial. É um time assim que vai estar lá também no Mundial, é um time forte, é o que bate de frente do Palmeiras aí há uns anos, aí que tá sempre os dois tá batendo de frente. E o Palmeiras no Brasileirão ainda não venceu o Flamengo, são 14 jogos aí sem vencer o Flamengo. Então o Palmeiras precisa quebrar esse tabu e o Palmeiras, ultimamente, né, quebrou pouco o tabu. Então a gente precisa sim ganhar esse jogo para fortalecer os jogadores, para ter confiança pro campeonato e também pro Mundial. Fechou? Galera, também queria deixar esse meme aqui, né? Como o Abel tá fora, né? O pessoal já fala, ó. A Abel está suspenso pro jogo contra o Flamengo. O Abel na casa dele, já começando já os trabalhos. Muito engraçado isso aí, mas brincadeiras à parte, o Abel faz falta assim lá no campo, né? O Abel aí sempre briga, né, com o juiz e não adianta, ele vai brigar pelo dele, ele tá certo. A torcida não fica revoltada. O pessoal da mídia fala, não, que não pode, não sei o que. A torcida da mídia, né, quer que ele se exploda, mas a gente, entendeu? Outra, ele tem uma comissão técnica, a comissão técnica dele, pelo amor de Deus também, o João Martins, né, os outros auxiliares, fazem trabalho assim, né, se não fosse também essa comissão, o Abel não teria sido campeão também de tudo. Não é ele sozinho que faz as coisas. Então, o João Martins também tá super recomendado para ficar na beira de campo ali. Ele sabe sim a estratégia.
junto com o Abel, então o Palmeiras tem que ficar se preocupando, né? Óbvio que o Abel faz falta ali no campo, porém o Palmeiras está preparado independente de qualquer coisa, fechou? Galera, é isso, essas foram as informações de hoje. Se você não deixou seu like, né, chegou até aqui, não deixou seu like, deixa seu like aí, comente aí qual o placar de hoje, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, fechou? Ajuda aí o canal a crescer, beleza? É isso, galera, essas foram as notícias de hoje, né? Vamos aí para amanhã, para os resultados de amanhã, vou vir aqui, né? Vamos ver que a gente consegue 3 pontos aí e se isola na liderança aí com 7 pontos em cima do segundo colocado, fechou? E é isso, galera. Fica com Deus e valeu!